Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aí mais uma vez com o programa Jesus a Verdade que Liberta. Deus abençoe a todos os ouvintes que nos ouvem neste momento. Saiba que você é bem-aventurado, é agraciado por Deus por ouvir a palavra de Deus, né? Ter essa oportunidade, assim como nós temos a oportunidade de levar até você essa palavra que verdadeiramente salva, né? Então é o verdadeiro alimento que leva à vida eterna. Os alimentos naturais ele leva até o fim da vida, né? Terrena, carnal, mas esse aqui conduz o homem à vida eterna. Então por isso é dito, é falado na Bíblia como verdadeiro alimento. Então não adianta você se alimentar só das coisas naturais e assim perecer. Mas se alimentando da palavra de Deus, você terá vida eterna. Assim, verdadeiramente é alimentado. Então o salmista Davi, né? O rei Davi, no seu salmo de número 37, ele fala a respeito disso aí no versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem e verdadeiramente sereis alimentado, né? Ou seja, viverás sobre a terra e verdadeiramente sereis alimentado. Então tem uma maneira aí de você se alimentar, né? Então veja que não é de qualquer jeito que a gente se alimenta verdadeiramente, né? Então temos que fugir dos falsos profetas, né? Que às vezes eles trazem uma palavra de engano, né? Aquela palavra que traz o engano, traz o falso alimento, né? Então o apóstolo Pedro ele fala isso em 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 2, né, que nós individualmente precisamos procurar o alimento não falsificado. Então, como é que eu vou procurar o alimento não falsificado? É eu não procurando as coisas falsas, eu não procurando enganar a mim mesmo. Eu procurando sempre ser muito claro, muito real comigo mesmo, né? Porque a pior coisa que tem é você enganar você mesmo. Ou você deixar dúvida contigo mesmo. Então a Bíblia sempre diz que não vos deixe ser enganado. Então às vezes eu sou enganado porque eu deixo. Eu sou enganado porque eu corro atrás do engano. Eu me interesso. Eu não procuro examinar. Eu não procuro olhar direitinho para isso aí. E eu acabo sendo tapeado. Então o apóstolo Pedro fala aqui em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 2, que é o alimento
falsificado, né? Que você tem que procurar aquele não falsificado. Mas em primeiro lugar, você tem que buscar a realidade, uma mudança em você mesmo. Para você não ser enganado, senão você engana você mesmo e pega o falsificado. Porque no versículo 1 diz isso. O que você deve fazer para você pegar o caminho certo, o alimento certo, não engolir, não guardar, não deixar ser levado pelo engano. Aprender, mudar. Você mesmo precisa de mudança para que esse alimento verdadeiro possa alcançar você. Então veja aqui, no versículo 1, olha o que diz aqui. Exige a palavra de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, a salvação do Senhor, exige de nós uma mudança. Para que a palavra de Deus possa entrar em mim, ser guardada em mim, trabalhar em mim, mudar a minha vida, fazer efeito, melhor dizendo. É como que se você tomar um remédio falsificado, não vai curar a doença. Mas se você tomar o remédio eficaz, o remédio que é verdadeiro, que foi produzido, estudado e produzido para aquela doença, vai curar. Então não é deixar ser enganado, qualquer remédio cura. Não é qualquer remédio. Tem que ser o certo. Então quando eu sou malicioso e muitas coisas, eu acabo sendo tapeado pelo inimigo da minha alma, pelo o desejo do meu coração, e eu deixo ser levado a tomar um remédio falso que não vai funcionar. Então é o alimento falso que não vai salvar minha alma. Então veja aqui o versículo 1. Deixando. Começa assim. Para mim deixar. Né? Deixando, pois toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Então preciso deixar várias coisas. Aquilo que me leva ao mal, que me leva a me enganar eu mesmo, a me tapear. Então preciso deixar muitas coisas que não dá certo, não vai se unir com a palavra de Deus. A palavra de Deus não vai ficar aonde tem malícia, aonde tem engano, aonde tem fingimento, aonde tem murmuração ou invejas. Não vai ficar lá, não tem como penetrar nisso aí. Ou seja, ou essas coisas penetrar na palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela expele isso aí, ela joga fora, ela rejeita. Então você precisa deixar isso. E entenda que isso é uma briga diária, né? Que você vai sempre brigar contigo mesmo para não ser malicioso, para não ser enganador, para não ser fingido, nem invejoso, nem murmurador. Né? Vai ter que brigar sempre. Aí ele diz no 2, que é exatamente aí para você chegar. Você deixando tudo isso, ou coisas que são semelhantes a essas, aí você chega no alimento certo, verdadeiro, que vai produzir vida.
que vai edificar. Aí ele diz aqui, no 2: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vardes crescendo. Então você vai crescer, você vai desejar esse leite, esse alimento não falsificado, como um menino que nasceu. Será que ele deseja o peito da mãe, assim, o leite? Grita, chora, esperneia, até dar o peito. Ou que seja a mamadeira, vamos dizer. Mas ele exige, desejai afetuosamente. O leite não falsificado, para que por ele vardes crescendo, espiritualmente. Crescendo o que é? Se afirmando mais nessa firmeza que rejeita a malícia, o engano, o fingimento, as invejas, as murmurações. Cada dia que passa você fica limpo disso aí. Cada dia que passa você vai se aperfeiçoando, né? Aí ele diz aqui no versículo 2: se é que já provaste que o Senhor é benigno. Tem que saber, né? Porque senão você não vai nem se interessar por isso. Você provou já que o Senhor é bom? Ele quer salvar você? Pois então se interesse por ele, se interesse por a palavra, para ir crescendo nessa palavra, cada vez crendo mais, dando ouvido e aprendendo, buscando a fé, né? E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Reprovada pelos homens. Ou Jesus não é? Reprovada pelos homens. Até mesmo quando você vai olhar pelo lado carnal, todos nós rejeitamos. Olhando pelo lado carnal, humano, natural, ninguém quer Jesus, ninguém. Mas o crente, ele só busca Deus porque ele acredita. Só busca o Senhor Jesus como pedra principal, pedra de esquina, ou pedra angular, ou vamos dizer a rocha inabalável, pedra de edificação. Você só busca porque você crê. Então você sujeita a carne, você rejeita ali e parte para a crença, para aquilo que a palavra diz. Mas o mundo, o povo, no sentido homem, rejeita mesmo. Então chegai-vos para ele, está dizendo. A pedra viva, que traz vida, uma pedra que sustenta a vida, que a nossa vida está nela. Reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Irmão, isso é realidade, né? Precisamos crer nisso aí. No versículo 5, ele diz:
vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós, como pedras também, pedras vivas, pequenos cristos. É isso aí, cristão é exatamente isso. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casas espirituais. Irmão, faz a casa, o templo de Deus, né? Sacerdócio santo. Então nós somos a casa do Espírito Santo, um sacerdote separado. Não é qualquer sacerdote, não, é separado de Deus, né? Para oferecer de sacrifícios espirituais. Não é um sacrifício carnal. Um sacrifício humano. Mas um sacrifício espiritual. Eleitos e ou seja, não é eleito, estou aqui mudando de versículo. Sacrifício espiritual, agradável a Deus por Jesus Cristo. Não tem como você agradar a Deus se não for por Jesus. O que leva o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então não tem como você ir a Deus, ser agradável, oferecer um sacrifício agradável ao Senhor, se não for por Jesus Cristo. Tem que ser por Ele. E cadê Ele? Está a palavra. Então, o sacrifício correto, o alimento correto, a maneira certa de você andar, de você ser instruído, está na palavra de Deus. Não tem como você fugir disso aqui, não. Se fugir, não é. Não é um sacrifício espiritual agradável a Deus. Tem que ser pela palavra. Então, assim é Jesus Cristo. Aí diz no versículo 6: pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Está escrito, estava escrito no Velho Testamento e foi colocado, que é o Senhor Jesus Cristo. Não se pode pôr outro fundamento além do que já está posto, pois esse é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando alguém vem com alguma palavra que não seja essa aí você tem que rejeitar, né, irmão? Tem que cair fora. Não pode ficar com palavras que não seja da Bíblia, né? Aí você vai ver que aparecem muitos falsos profetas, né? Aparecem muitos falsos cristos, que aí pregam ele mesmo. Você vê que Paulo, ele
foi aos Coríntios, ele escreveu aos Coríntios, dizendo: eu procurei vir a vós não com palavras de sabedoria humana, não com palavras persuasivas de sabedoria de homem, mas sim e nem querendo apresentar homem, mas sim a Cristo, esse ressuscitado. Somente isso. E o poder de Deus, né? Então veja, e ele vai dizendo: para que vocês não se apoiem em homem. A vossa fé não fique apoiada em palavras de homem, mas sim no poder de Deus. Então é isso que nós devemos apresentar, né? Aí 2 Pedro capítulo 2 e o versículo 1 fala aqui dos falsos mestres, né? E ele diz aqui no versículo 1: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então houve e vai haver no meio de vós homens que introduzirão encobertamente heresias. O que é uma coisa que é para enganar, irmão, vem encoberto, não é esclarecido. Uma coisa que é bem clara, esclarecido, aí não é para enganar. Você vê que a armadilha é feita encoberta, de maneira que o bicho cai lá, ou seja, um ser humano, ou seja, quem for, que foi feita a armadilha, faz de uma maneira que tapeia o entendimento do animal ou do ser humano para que ele caia naquilo lá, no laço. Então ele diz exatamente: as astutas ciladas do inimigo da sabedoria ao herege, ao falso profeta, ou seja lá o anticristo, seja lá como você queira dizer, o feiticeiro, de maneira que ele engana as pessoas. E também houve entre o povo, ele está falando do Velho Testamento, houve sempre no meio do povo de Deus, teve falsos profetas. É isso que ele está dizendo. E aí vai haver. Houve também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que é aqueles que ensinam, né, os mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e nega o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então você vê aí que eles trazem
uns ensinamentos encobertos. E nega o Senhor, nega a palavra que resgatou nós. Porque ele não vem enganar, quem já está enganado não está produzindo quase não. Agora o problema é quem já foi resgatado pela palavra, já foi salvo, já conhece o Senhor, já conhece a palavra, aí voltar atrás para a heresia, né? Então você já foi resgatado, que o resgatou, né, trazendo, traz a perdição sobre essas pessoas, né? Então, irmão, aí ele diz aqui no versículo 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ou seja, traz uma dissolução, dissolvendo aquilo que foi feito, desmanchando aquilo que foi feito, o caminho por onde andar, e fazendo você mudar de caminho para o caminho errado, tirando você do certo. Então precisamos desse cuidado, né? Aqui, já falando aqui no versículo 17, já pulando aqui do 2 para o 17, que nós não temos muito tempo aqui. Olha o que diz aqui: estes são fontes sem água. Você for ler aqui, vai falando sobre isso, né? Sobre essas pessoas que pregam heresia, que tiram os outros do caminho da verdade. Estes são fontes sem água, nuvem levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reservam. A perdição está reservada às trevas para esse tipo de gente, para esse tipo de pessoa que é enganador, que tapeia os outros, que faz de tudo para você sair da verdade. Não sei por que as pessoas às vezes ficam pulando de galho em galho. Por que o caminho é só um? Você estiver numa denominação, está servindo a Deus direitinho, a palavra de Deus é ensinada, é pregada, você está confiando, confere na Bíblia, está tudo certinho, o pastor está pregando direitinho. Não precisa muita conversa fiada, não. Tá certo. Pois pode seguir. Tá errado, o pastor fala heresia. O que é heresia? É aquilo que ele disse que Deus falou que não falou. É isso aí. Não, pastor, isso aí o senhor está inventando. Mesmo que você não diga, mas você já não segue aquilo lá. Se é cheio de heresia, de engano e tudo, coisas humanas, cai fora. Vai para outro canto mesmo. Mas se a coisa é certinha, fica lá. Vai correr para onde? Porque a ansiedade do homem faz com que ele não fique quieto. Quando você vai ver, falando nesse sentido de ansiedade, aí você vai ver uma pessoa como também misturado com vaidade, com um bocado de coisa, que é do homem mesmo. Você vai ver Salomão, né? O homem que foi dado a sabedoria e foi no natural e espiritual, irmão.
foi dado a ele riqueza, foi dado paz no seu reinado. O pai dele brigou desde menino, desde que assumiu o reinado, até morrer de velho, brigando direto, porque o pessoal, não é porque ele era briguento, é o pessoal que queria tomar o reino dele. E Deus era com ele e tinha que brigar mesmo e sustentar. Então, mas ele teve paz. Mas ele não se contentou com a sabedoria, com a riqueza, com a paz que Deus deu, que era tudo que um rei não precisava na época, né? Deu tranquilidade para ele ali. Aí ele não se contentou com isso e ele ainda foi além, foi atrás de buscar mulher fora de Israel e se perdeu. Se perdeu de tal maneira que chega o ponto de alguns pregadores dizer que talvez ele nem se salvou. Eu acredito que salvou, né? Porque os livros dele falam de arrependimento, né? Mas ele saiu dos caminhos do Senhor. Pela ansiedade, pela avareza, pela vaidade, um bocado de coisa junto. Largou o conselho de Deus, não é porque não conhecia. Conhecia. Se contentou com as mulheres de Israel, que ele podia ter, sei lá, quase todas. Porque não tem na Bíblia um homem que teve tanta mulher. Se ele fosse olhar para o pai dele, Abraão, no sentido, todos nós viemos de Abraão, aquele que crê. Se ele fosse olhar, Abraão só teve uma. Depois, quando ela morreu, ele teve outra, né? Aí vai ver o Isaac, só uma. Então é assim aí, mas ele não se contentou. Teve 700 e 300 concubinas. Então veja que... E ele foi buscar fora. Se ele pegasse tudo de Israel, estava bom. Mas ele achou que era pouco. Foi pegar a filha de Faraó e trouxe como mulher. Lá do Egito, um lugar que Deus tinha amaldiçoado, no sentido de os hebreus foi massacrado lá. Deus arrancou de lá com mão forte. Ele foi lá. E ela trouxe os deuses dela para dentro de Israel. Então, veja que o homem ele caça jeito de se perder. Ele não se contenta com aquilo que Deus dá. Aí ele vai na onda dos pensamentos dele, conselho de homem, doutrina de homem, tradição de homem, e junta com o dele, que é doidinho também, aí passa por cima do de Deus. É isso aí. Aí entra no erro, né? Então esses homens, essas pessoas aqui, falsos profetas, eles são, como está nesse versículo 17, estes são fontes sem água. É uma fonte, mas é mentirosa. Você bebe, mas não alimenta. Não é aquela fonte eterna, como Jesus disse. Se tu beber da água que eu te der, se formará dentro de ti uma fonte para a vida eterna. Jesus disse para a mulher samaritana. Então não é essa que alimenta verdadeiramente. É uma fonte falsa. Que nunca mata a sede, vai morrer com sede. É assim. A água de Jesus, que é a palavra de Deus, é eterna. Nuvem levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Vai para as trevas eternamente, ser condenado eternamente. Versículo 18.
Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engordam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Ou seja, falando coisas muito arrogantes de vaidades, coisas totalmente humanas, vaidade humana. Ele engorda, ou seja, incentiva, ele conquista, ele engana, ele incita com a concupiscência da carne, os desejos carnal, e com dissoluções, palavra que dissolve, palavra que desmancha a verdade, que desmancha a luz, palavra que tira você do caminho, que tira você do bem, do verdadeiro alimento, da verdadeira fonte de alimento. Dissolve, né? Aqueles que estavam se afastando, ou seja, estavam afastando dos que andam em erro. Ou seja, eu estou me afastando do pecado, daqueles que andam em pecado, eu estou fugindo deles. Aí essa pessoa incentiva eu retornar ao erro outra vez. Então é complicado isso aí, você dar ouvido a homem e rejeitar as coisas de Deus. Versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Ou seja, se eu sou vencido pelas trevas, pelo engano, pelas vaidades, pela malícia, pelas murmurações, pela inveja, se eu for vencido, então eu sou servo desses objetos aí. E isso aí é da parte maligna, da parte de humano para maligno. É, de terreno, natural, carnal, diabólico. De Deus não é. Então, se eu tenho esses sintomas aí, não tem como, irmão. É? Você, com certeza, você está entrando no caminho errado. Aí ele diz no versículo 20: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor, melhor dizendo, pelo conhecimento da palavra, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é exatamente a palavra de Deus. Outra vez, envolvido nelas e vencidos, aí agora está certo. Torna-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Está entendendo aqui, irmão? Eu conheci o Senhor, me afastei do erro, aí eu fui convencido a voltar a errar de novo. Então o estado meu é pior do que o que era antes. Isso aí o próprio Jesus disse. O homem, quando se arrepende dos seus pecados, se converte, né? O espírito mau que estava nele sai.
e anda por lugares vagos, procurando um lugar para pousar. E aí ele volta, sempre passa por esta casa. Ou seja, vem lá, dá uma olhada se tem brecha para ele entrar em ti de novo. E uma dessas vezes ele passando, achando limpa e adornada, ou seja, deu lugar outra vez para o mal, ele volta a essa casa e traz mais 7 pior do que ele. E o estado desse homem se torna pior do que era antes. Jesus disse essas palavras. Então veja, assim é que Pedro está falando aqui. Exatamente disso aqui. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, torna-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque veio 7 pior, irmão. Tem gente que diz que é 7 espíritos. Não, é 8. Ele traz mais 7. O que estava nele saiu. Saiu por lá, achou lugar e trouxe 7. Pior do que era ele. Então são 8 espíritos maus. Aí o estado dessa pessoa é pior do que o que era antes. Aí ele diz, por quê? Porque na verdade ele rejeitou, né? Conheceu o Senhor e rejeitou. Aí ele diz aqui no versículo 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviaram-se dos santos mandamentos que lhes foram dados. Versículo 22. Deste modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito. A porca lavada aos espojadouros de lama. A porca lavada. Ou seja, deu banho na porca, a porca vai e se deita na lama de novo. Aí saiu o cachorro, ele vomitou porque não presta, né? Já que saiu de dentro dele é porque aquilo lá é ruim, né? Não deu certo pro estômago dele. Aí ele vai e come de novo. Você vomita o pecado pelo poder de Deus, rebolou o espírito mal para fora. Aí depois você dá lugar, chama ele. Deve fazer muito mais mal, não tem como. Aí o próprio Jesus disse que o estado é muito pior. Aí vamos dizer o cachorro, né, que comeu o vômito. Se da primeira vez não deu certo, não pode dar certo da segunda. Mas é isso aí. Então, fique aí com essa palavra, guarde no seu coração, porque é verdadeiro, né, irmão? Se você ainda não conheceu o Senhor Jesus, a palavra de Deus, você não entende ainda, peça para o Senhor. Peça para Ele, mas com vontade de mudar, né? Porque tem gente que tem medo até de pedir, com medo de mudar. Sabe aquela coisa? Não, porque eu não vou deixar minha cervejinha, né? Eu não vou deixar meu joguinho de baralho. Não vou deixar minhas piadas de que escarnece das coisas, dos homens. Eu não vou mudar. E por isso eu não vou nem ler a palavra, porque eu não vou mudar mesmo. Mas desejo o céu, desejo ser um crente.
um defensor do reino do céu, um defensor do evangelho, um defensor de Cristo. Valorize o que Cristo fez para você. A morte dele na cruz, o sangue imaculado, um sangue de um cordeiro imaculado. Um sangue não contaminado, mas um sangue sem pecado, que foi derramado por você. Olha que o teu sangue que é pecador, tu não quer derramar por ti mesmo. Mas Jesus sem pecado, ele derramou sangue por nós, para lavar nosso pecado. Aí valorize isso. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 3, ele diz isso: considerai. Considerar, você entende essa palavra? Para mim, considerar o que Jesus fez por mim. Considerai aquele que sofreu tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Ou seja, meus pecados caiu sobre ele. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ou seja, eu não posso enfraquecer e me desfalecer no ânimo. Se Jesus fez por mim, eu não vou fazer por mim mesmo? Me agarrando em Jesus, na palavra. Então, se você não aceitou ainda, aceita Jesus, rapaz, como Salvador. Mas tem que mudar de vida. Você tem que acompanhar a palavra. Você tem que largar a vidinha de festinha, de carnavalzinho daqui pra ali, rolo. E seguir culto, rapaz. Cultuar o Senhor, dar glória a Deus, rapaz. Aprender os hinos, você sabe as músicas do Roberto Carlos, né? Aí começa a aprender os hinos do cantor cristão, da harpa cristã. Esses hinos aí, que louva o Senhor. Não é nem um hino de qualquer, né, qualquer canção de qualquer cantor, não. Porque tem uns aí que se diz evangélico, mas não presta pra nada, é só rolo. Mas vá buscar hinos que seja bíblico. Palavra de Deus, tenha prazer, defenda o nome do Senhor. Grite mesmo, eu sou cristão mesmo e acabou-se. Pode rachar em banda. Pode partir em pedaços aí, eu me agarro no que está Cristo. É isso aí. É assim que tem que ser. O crente é defender. Aí o cara às vezes diz que é evangélico e fica concordando com as coisas do Satanás. A gente vê muito aí. Concordando com leis que é diabólica, que vai contra a Bíblia, o cara agarrado nela. Não sei como diabo é que pode. Que diabo é esse aí? Porque Deus não é. É uma espécie de cão aí. Porque não pode, né? Então examine você mesmo, a você mesmo. Né? Não é outra pessoa para examinar, que não adianta eu examinar tu. É tu que tem que se examinar, olhar para a Escritura e dizer, será que eu estou certo nesse negócio? Será que Jesus, aquele que disse que está nele, tem que andar como ele andou? Será que Jesus andou igual eu, jogando baralho? Será, rapaz? Só de cueca nas praias? Será que Jesus andou assim? Porque tem muito crente aí que está andando desse jeito. E dizendo que é crente, só de cueca, mulher de calcinha, na praia. Eu sei lá, que praia, qualquer lugar. Não. Jesus andava chumbadão, falando besteira, querendo brigar com os outros com a peixeira na mão. Que é isso, irmão? Então, bora. Não é que nós vamos ser igual a Jesus, mas vamos fazer força para ser. Quanto mais parecido, melhor. É isso aí. Senão não vai pro céu, mas não vai mesmo, não adianta. Pra que dizer que vai se não vai? Eu não posso dizer isso pra mim. Pelo contrário, eu cria vergonha, Ramalho, na cara. Senão tu não vai. Eu tenho que estar cobrando de mim sempre. Ei, rapaz, tu tá com febre, toma cibalena. Senão tu vai morrer de febre. É assim. Eu preciso controlar a doença que eu tenho, que é o pecado. Se eu não controlar, e é só a palavra de Deus que é o antídoto. Se não for isso aí, pode esquecer. Tá na roça. Mas é isso aí. Se você não confessou ainda, confessa o nome do Senhor.
Se você já confessou, não solta não, não deixa os outros te tapear não, você voltar de novo, expulsa o Espírito de Deus que está em tu, o diabo vem com mais 7. Vem um espírito mal com mais 7, faz 8. Para tirar esses 8, um já foi difícil, o primeiro, imagina, 8. Aí é difícil. Mas é isso aí, que Deus abençoe, né? No nome de Jesus, a gente diz isso pro bem, né? Não estamos dizendo aqui para você ir pro inferno. De jeito nenhum, estamos ensinando o jeito de você ir pro céu. É isso aí. Esse é o desejo do Senhor Jesus e de todos aqueles que aceitam Ele como Salvador. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus pela palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e que vai fazer nas nossas vidas, pela tua bondade, misericórdia, longanimidade, paciência para conosco. Deus nos ajuda a ter mais fé, confiança no Senhor, mais esperança. Abençoa, meu Deus, todos que ouviram essa palavra, meu Deus, aquele que está amarrado, aquele que está, de certa forma, o inimigo tem prendido a sua vida de uma forma ou de outra, massacrado, mas que nesta noite, nesse momento, nesse programa, ele possa ser liberto, ele possa ser, meu Deus, abraçado pela a graça, a misericórdia do Senhor. Deus, e esse poder do Evangelho é liberado a favor dessa pessoa. Deus, nós liberamos esse poder, juntamos a nossa fé com a fé dessa pessoa e expulsamos esse demônio. No nome do Senhor Jesus. Sai da vida dessa pessoa, sai da vida dela para nunca mais voltar. É uma ordem. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te repreendo, sai e não volta mais na vida dessa pessoa, e que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. No nome de Jesus.